Fala pessoal, estamos de volta e agora nós vamos trabalhar com classificações doutrinárias, tá? Temos aí algumas classificaçõezinhas bastante cobradas, a exemplo dessa aqui que é a afetação patrimonial. Essa daqui, ela despenca em prova, ela é uma classificação muito mais da matéria lá do Possati, vai falar Gilmar Possati, né? Mas lá do Possati. Vocês aprendem lá com ele a afetação da contabilidade por meio das receitas efetivas, não efetivas, isso está no MCASP, né, na contabilidade aplicada ao setor público, mas nós temos essa cobrança também em provas de AFO, então temos aí que tomar um cuidado. Pessoal, nessa classificação aqui, eu vou olhar para a afetação no patrimônio líquido, e aí eu vou dividir as minhas receitas em efetivas e não efetivas, beleza? Na minha receita efetiva, eu tenho o quê? Aquela receita que aumenta a minha disponibilidade financeira e aumenta o meu patrimônio líquido. Eu não tenho nenhuma mutação patrimonial nos elementos ali patrimoniais. Simplesmente eu tive o aumento do ativo financeiro e aumento do patrimônio líquido ao mesmo tempo. Esse contexto aqui, esse cenário, nós temos como regra quando? Como regra na receita corrente. Então entra a minha receita tributária, entra a minha receita de contribuições, entra a minha receita patrimonial de serviços. Todas essas receitas, elas só entram e vão aumentando ali meu patrimônio líquido, tá? Então olha só, contribuem para o aumento do patrimônio líquido sem correspondência no passivo, ou seja, são aquelas cujos ingressos de recurso não foram precedidos de registro de reconhecimento de algum direito. São efetivas todas as receitas correntes, com exceção do recebimento da dívida ativa, que representa um fato permutativo e assim é não efetiva, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, exceção é a dívida ativa que, quando é recebida, ela dá uma baixa lá no direito a receber e aí ela é não efetiva. Isso aqui é a dívida ativa de receitas correntes, tá? Nesse contexto, você precisa sempre pensar assim, aumenta o ativo financeiro e aumenta o patrimônio líquido. Na receita não efetiva, eu tenho uma diferença bem grande aqui. Eu aumento a disponibilidade financeira, o dinheiro entra no caixa, aumenta o ativo financeiro. Só que ao mesmo tempo que dá essa entrada no ativo financeiro, eu vou ter uma compensação em algum outro elemento patrimonial. Por quê? Exemplo para você entender. Operação de crédito, receita de capital não efetiva, tá? Quando nós contratamos a operação de crédito, quando nós auferimos ali a operação de crédito, a operação de crédito entra aqui no meu ativo financeiro, né? O meu empréstimo, ele entra, o banco transfere para mim, entrou o valor. Aumentou meu ativo financeiro, aumentou minha disponibilidade financeira. Ao mesmo tempo que aumenta aqui, aumenta o meu passivo, porque eu registrei uma obrigação de devolver este valor. Eu não posso simplesmente pegar o empréstimo e pensar assim, ele me deu esse valor. Não deu. Ele está me cobrando juros, encargos, vai me cobrar multa se eu não pagar, né? Então, ao mesmo tempo que entra o valor, me entra a obrigação de devolver. Então, aumenta no ativo e aumenta no passivo ao mesmo tempo. Nesse caso, eu tenho uma entrada compensatória, nesse caso, eu tenho uma mutação nos meus elementos patrimoniais e simplesmente é uma receita não efetiva, tá? Alienação de bens. Gabi, eu tinha um bem aqui no meu ativo imobilizado, no meu patrimônio. Quando eu vendo esse bem, quando eu alieno esse bem, o que acontece? O bem sai do patrimônio, desincorporou o meu ativo e entrou o dinheiro no lugar. Então, a entrada do dinheiro aumenta a disponibilidade financeira, aumenta o passivo financeiro. Mas para esse dinheiro entrar, eu desincorporei um ativo. Então, quando eu olho para o patrimônio líquido todo, não teve alteração. Saiu um ativo, entrou dinheiro no lugar. Na operação de crédito, entra o dinheiro, mas entra a obrigação de devolver. Na amortização de um empréstimo anteriormente concedido, entra o dinheiro e eu dou a baixa no direito a receber. Eu tinha um direito a receber ali, inscrito na minha contabilidade. Entrou o dinheiro porque me pagaram. Entrou o dinheiro, dei a baixa no direito a receber. Então, sempre tem esse mecanismo. Entra o dinheiro, mas acontece uma compensação com outro elemento patrimonial. Por isso que é uma receita não efetiva, tá?
A regra é que a receita não efetiva é a receita de capital. Você viu? Operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos anteriormente concedidos. Qual é a exceção? A transferência de capital. Porque a transferência de capital, ela não gera essa mutação patrimonial. A transferência só entra. Eu não desincorporo um ativo, eu não gero uma obrigação, eu não dou a baixa em nenhum direito. Simplesmente entra o valor e eu aplico isso da maneira que eu achar interessante. Então, a transferência de capital, ela é uma receita efetiva, tá? Ainda que seja uma receita de capital, beleza? Maravilha, então. Aqui, quando o nosso manual ele traz ali que a receita efetiva ela não foi precedida de registro de reconhecimento de algum direito, significa que ela quer dizer aqui, ó, ela não vai ter mutação patrimonial. É isso que ela quer dizer. Porque se eu tenho ali um registro de um reconhecimento de algum direito, significa que ou eu vou dar baixa num direito, ou eu vou desincorporar um ativo, ou eu vou ter que incorporar um passivo, tá? Então, é essa que é a ideia que nós temos ali nesse textinho, tá bom? Maravilha, então. Acho que aqui falamos tudo, né? Isso mesmo, maravilha. Aqui, pessoal, regularidade ou periodicidade, tranquilíssimo também essa classificação aqui, tá? Então, vamos lá. Nós dividimos as receitas em ordinárias ou extraordinárias. Nas ordinárias, eu tenho aqueles ingressos permanentes, estáveis, arrecadação regular, né? Eu já sei que eu vou arrecadar aquilo todos os anos. São ali perenes, são ali receitas contínuas. Então, o exemplo clássico, os meus tributos, a minha receita patrimonial, né? Você tem ali serviços, você tem ali uma continuidade como regra. As extraordinárias, pessoal, elas não integram sempre o orçamento. São ingressos de caráter não continuado, eventual, inconstante, imprevisível, como as provenientes de guerras, doações, indenizações em favor do Estado, etc. Tá? Então aqui, esses 3 exemplos, guerra, doação e indenização, são exemplos aí de receitas que não é sempre que eu estou esperando isso acontecer. Guerra eu quero que nunca aconteça, por favor, né? A gente não quer passar por isso, uma coisa horrorosa dessa. Doação, não sei se alguém vai querer doar alguma coisa para mim, pode ser que queira, pode ser que não. E indenizações, pode ser que eu consiga uma indenização num processo, pode ser que não. Então aqui é um caráter aí que não é contínuo, não é perene, não é esperado, tá? Essa é a diferenciação aí que nós temos em receita ordinária e extraordinária. Essa daqui, confesso para vocês que não vejo ser cobrada em prova, tá? Mas vou passar porque nós temos isso lá no nosso material em PDF, eu acho importante que eu fale aqui também, tá? Nós temos uma classificação pelo poder de tributar. Então, aquela receita, ela é uma receita federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal. Eu classifico a receita de acordo com a competência do ente federativo para a tributação. Então, a receita do imposto de renda, receita federal, né? Uma receita de IPVA, receita estadual ou do DF. Receita de IPTU, receita municipal. Então, você tem ali essa diferenciação com relação ao poder de tributar, tá? Maravilha. Vamos, então, praticar aqui com esta questãozinha. Sob a perspectiva do orçamento, as receitas são disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição. No entanto, nem sempre todos os ingressos orçamentários têm impacto positivo no patrimônio. São um exemplo das chamadas receitas por mutação patrimonial, 2 pontos. Pessoal, nem sempre os ingressos vão ter impacto positivo. Isso aqui quer dizer, né, que aqui a gente está trabalhando, ó, até esqueci de colocar isso aqui. Aqui aumenta o ativo financeiro e aumenta o patrimônio líquido. Aqui aumenta o ativo financeiro, mas não mexe no meu patrimônio líquido, tá? Maravilha. Qual é o exemplo aqui de receita por mutação patrimonial? Ou seja, receita não efetiva. Letra A, rendimento de aplicação financeira. Rendimentos de aplicação financeira são receita efetiva, não me gera nenhuma desincorporação de ativo, não me gera obrigação lá no passivo, nada disso. Então, só
é receita efetiva. Letra B, aluguel de bem imóvel, receita efetiva. Letra C, compensação financeira. Compensação financeira, pessoal, receita efetiva, receita corrente patrimonial. Letra D, transferência corrente, mais efetiva que isso, impossível, né? E letra E, receita de alienação de bens. A alienação de bens, receita de capital, ao mesmo tempo que eu aumento meu ativo financeiro, eu desincorporo algo lá no meu ativo imobilizado, então por isso nós não temos alteração no patrimônio líquido. Beleza? Gabarito letra E. Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas. Porém, nem todas pertencem efetivamente ao ente e são destinadas ao custeio da ação pública. Esse é o caso de receitas. Bom, aqui dizer que nem todas pertencem. Ah, não, agora que eu vi aqui que eu acho que eu botei essa questão no lugar errado. Deixa eu ver se é essa mesmo. Não, essa questão aqui eu tinha que ter colocado ela na parte lá de receita orçamentária e extra-orçamentária. Não sei por qual razão, por algum motivo eu deixei ela aqui. Erro meu, tá? Então, eu só vou resolver ela com vocês, mas vamos só fazer a divisão, tá? Aqui eu tô trabalhando com receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Aqui não é a ideia da efetiva e não efetiva, tá? Então, vamos lá. Se nem todas pertencem ao ente e nem todas são destinadas ao custeio da ação civil, da ação pública, isso aqui é o quê? Isso aqui é receita extra-orçamentária, beleza? Então, vamos lá. Esse é o caso das receitas decorrentes de juros de operação de crédito? Não, porque juros de operação de crédito é receita corrente, orçamentária. Letra B, geradas pela alienação de bens do patrimônio? Não, porque aqui é receita orçamentária de capital. Letra C, originária de compensação financeira? Compensação financeira é receita patrimonial orçamentária. Letra D, que representam apenas entradas compensatórias? Com certeza sim, né? Aqui, pessoal, a receita extra-orçamentária, ela é uma entrada compensatória, ela dá um aumento no ativo financeiro e no passivo financeiro ao mesmo tempo, né? Conforme a gente falou lá no bloquinho específico. E letra E, que resultam da cobrança de dívida ativa? Cobrança de dívida ativa, a dívida ativa pertence ao poder público e ela vai ser destinada a custeio da ação pública sem problema nenhum. Então, ela não é uma receita extra, ela é uma receita orçamentária, tá? Peço desculpas, né, porque realmente essa questão era para estar lá no bloquinho de receita orçamentária e extra-orçamentária. Por um equívoco, eu deixei ela aqui, tá bom? Agradeço pela atenção e espero vocês no nosso próximo bloco. Até!